Começou. Boa noite a todas, todos e todes. Hoje daremos continuidade ao curso de extensão Diálogos sobre Pandemia e História, as crises sanitárias e seus impactos na sociedade. Eu sou Ângela Teles, professora do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, e serei a debatedora desta noite. Neste nosso quinto encontro, a professora Denise Nassif Pimenta fará a seguinte apresentação: As emergências sanitárias de Zika e Covid-19 no Brasil, reflexões das ciências sociais. Eu passo agora a apresentar a professora Denise a vocês. A professora Denise Nassif Pimenta possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências da Saúde pelo Centro de Pesquisas René Rachou, Fiocruz, Minas. A professora também fez pós-doutorado no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, CDTS Fiocruz, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, também da Fiocruz. A professora Denise é pesquisadora no Instituto de Pesquisas René Rachou, Fiocruz, Minas, e professora do curso de pós-graduação em Saúde Coletiva na Fiocruz, Minas, e do mestrado profissional Educação e Docência Promestre na Universidade Federal de Minas Gerais. A professora realizou estágio no TDR, Career Development Fellowship in Interactive Learning, financiado pelo Special Program for Research and Training in Tropical Diseases, e The Wellcome Trust entre 2003 e 2004. A professora foi uma das vencedoras do concurso Young Voices in Research for Health, do Global Forum for Health Research em 2007. Juntamente com Denise Vale e Rivaldo Venâncio, é organizadora do livro Dengue, Teorias e Práticas, publicado em 2015 pela editora Fiocruz, e vencedor, em primeiro lugar, do Prêmio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias em 2016. A professora também foi finalista, com essa obra, do Prêmio Jabuti na área Ciências da Saúde em 2016. A professora tem experiência e atua nas seguintes áreas e temáticas: saúde coletiva, educação em saúde, divulgação científica, antropologia da saúde, informação e comunicação, antropologia visual e os aspectos sociais das doenças negligenciadas. Terminada a apresentação da professora, eu gostaria de mais uma vez lembrar aos inscritos, que podem participar através de perguntas que devem ser encaminhadas pelo chat na nossa página Diálogos ICH. Ao longo desse nosso encontro, vamos contar com a presença do discente Renan Rodrigues, que ficará responsável pela seleção das perguntas que serão encaminhadas à nossa convidada. Ao longo da apresentação, será enviado via chat um link com a lista de presença. Pedimos aos inscritos que a preencham. Bom, professora Denise, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Estou vendo um monte de boa noites aqui. Prazer estar com vocês. Professora, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, em vir falar aqui conosco, Sei que você está aí com muito trabalho, principalmente porque atua na área da Covid-19, realizando pesquisas. Então, obrigado pela generosidade em vir conversar aqui conosco essa noite. Aqui, então nós vamos começar e a gente vai continuar com a dinâmica que havíamos
pensado para os outros encontros, né, na forma de perguntas e respostas. Então, eu vou iniciar aqui com as questões. Bom, professora, para a gente iniciar o nosso bate-papo, então, eu gostaria que você nos falasse sobre o Instituto de Pesquisa René Rachou, da Fiocruz Minas, e o seu trabalho desenvolvido nesse instituto como cientista social e as pesquisas nas quais você está trabalhando atualmente. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, como a Angela apresentou, eu sou Denise, eu sou da Fiocruz Minas. Não sei se vocês conhecem muito bem a Fiocruz, mas ela tem uma central, né, que é a nossa sede no Rio de Janeiro, e tem diversas outras unidades espalhadas pelo Brasil. Eu sou da unidade mineira, né, que é a unidade, que é o Instituto René Rachou, onde fica a unidade da Fiocruz em Minas. Tem várias outras, se eu não me engano, hoje são 13 em diferentes estados do Brasil. Eu já estive no Rio, mas depois que eu tive filhos, me mudei para a Fiocruz, Belo Horizonte, né? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho da nossa atuação, como é que a gente tem trabalhado desde a Rede Zika, né, que foi uma rede de cientistas sociais que a gente organizou na epidemia de Zika, e que hoje se expandiu para um núcleo de emergências sanitárias, no qual eu e outros colegas coordenamos. E a ideia é pensar as emergências sanitárias em contextos para além das ciências biomédicas, em outros contextos, com colaboração das ciências humanas e das ciências sociais. Então, a gente tem seguido muito nessa linha, né? Como vocês viram, o meu currículo é bem interdisciplinar, e é um pouco que eu vou estar mostrando aqui para vocês. A gente trabalha com várias áreas para estar tentando entender melhor, né, a complexidade dos problemas em saúde, né, e sociais decorrentes das diferentes epidemias que a gente vive, dos processos de saúde e doenças de uma forma mais geral. Então, vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí vocês me dão um toque se não funcionar. Eu vou mostrar um pouco aqui a Rede Zika, que é a rede Ciências Sociais Zika, que a gente coordenou na Fiocruz. Tem uma série de produtos aqui, a gente tem um foco muito grande em dialogar com diferentes setores da população, né? Não só a população leiga, mas os próprios gestores em saúde, profissionais de saúde, movimentos sociais, né? Então, a gente tem uma série de produtos aqui que a gente, vídeos, tenta produzir em diferentes linguagens, essa produção científica gerada dentro, né, dentro e fora da Fiocruz, né? Então, aqui tem alguns exemplos de materiais que a gente desenvolveu. E essa rede, esse aqui é um site da Fiocruz sobre Zika, que a gente também ajudou. Aqui é todo um repositório, né, que foi criado na época da Zika, né, e que hoje a gente tem o Observatório do Covid. Então, as diferentes epidemias e as experiências que a gente vai tendo vão construindo, né, a gente vai amadurecendo também a própria experiência brasileira, né, com as emergências sanitárias que a gente vai estar falando um pouquinho para frente. Então, estou só mostrando assim, algumas que eu conversei com a Angela um pouco mais cedo, sobre essa dificuldade que a gente tem das fontes de informação, né, nesse ambiente que a gente, nesse contexto difícil que a gente está vivendo, político, econômico, né, de fake news e de negacionismo da ciência, a importância, né, das diferentes fontes sobre o que está acontecendo. E eu e um amigo, Gustavo Mata, da Fiocruz no Rio, coordenamos essa parte dos impactos sociais da pandemia, onde a gente também congrega aqui nesse observatório uma série de produções, artigos, vídeos, entrevistas, podcasts,
a gente tenta fazer em diferentes linguagens, né? Essa questão do Covid hoje, né? Dos impactos sociais hoje. E uma outra vertente que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é a nossa pesquisa com os aspectos sociais do controle de vetor, que recentemente vai ser financiado pela Bill e Melinda Gates, e tem uma série de questões que a gente vem trabalhando sobre gênero também. Aqui um artigo que a gente publicou sobre os diferentes aspectos de gênero, né, para o controle de arbovírus. Essa é outra área que eu trabalho há bastante tempo, que são as arboviroses, né, as doenças transmitidas por vetores. No caso, no Brasil, é a febre amarela, chikungunya, dengue, principalmente. Então, a gente tem toda uma linha de pesquisa nessa linha. E aqui tem alguns artigos, então a gente tem uma crítica grande em cima disso, né? Tem o livro da dengue também, que a gente já mencionou. E, recentemente, também estou ajudando a coordenar uma encomenda do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre impactos sociais do Covid. E a gente está aqui junto com o Jean Segata, que é um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, antropólogo também, e estamos juntos coordenando aí, começando. O projeto acabou de começar, foi uma encomenda, o reitor está assinando esse contrato, e em breve vamos começar com todo um grupo do INCT Brasil Plural, a Universidade, né, do Rio Grande do Sul, a UF, enfim, são várias instituições no Brasil inteiro que vão estar colaborando aí para essa rede. Aqui fala um pouquinho melhor dele, que é o Jean Segata, que o título é Análise e Resposta dos Impactos Sociais entre Profissionais de Saúde e População de Isolamento como um todo. E isso aqui são algumas dicas de fontes em ciências sociais. Não sei se vocês conhecem, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Tem tido muita produção, né, muita coisa sobre o Covid por parte dos cientistas sociais em todo o mundo, né, historiadores e das humanidades como um todo. E aí eu trouxe aqui depois algumas dicas, eu posso passar para vocês depois, tanto em inglês, nacional, internacional, de história oral e pesquisa de narrativas, que a gente pode tem toda uma mobilização hoje, né, para estar tentando entender, né, o que está acontecendo conosco, porque a gente está tentando fazer uma análise da epidemia enquanto a gente está vivendo, né, ela. Então, é muito especial isso, no sentido de que a gente está dentro e fora, né, ao mesmo tempo, tentando dar sentido a tudo isso que está acontecendo, né, uma produção a respeito da epidemia, da pandemia, né. Então, é um panorama, assim, de algumas iniciativas que a gente tem desenvolvido na Fiocruz. Certo, Anne, muito interessante esse material que você nos apresentou, e nós já havíamos conversado, né, no início, a impressão positiva que eu tive ao ler os materiais que você nos enviou, né, a mim e ao Marco Sávio, pela clareza na linguagem, né, uma linguagem acessível, tratando de temas muito importantes, né, com densidade científica, mas de fácil acesso, né. Então, assim, para mim ficou muito claro a preocupação de vocês em comunicar a ciência, né, ao maior número possível de pessoas, né. Então, para as pessoas que nos assistem aqui, profissionais da saúde, futuros professores, né. Então, eu incentivo aqui a vocês a usarem esses materiais, né, que são muito bons, né, em uma linguagem acessível e que aproxima a ciência de nós, né. Então, vale a pena, né, principalmente nessa época né, que a gente tem que combater as fake news, né, e às vezes os materiais didáticos, né, que nos são disponibilizados, eu pensando nos professores da rede pública, né, que não são de tão boa qualidade, né, então
eu incentivo a vocês a lerem, né, e incorporarem esses materiais aí nas suas práticas diárias. Bom, mas, Denise, continuando aqui a nossa conversa, aí eu gostaria que você começasse aqui tratando dos conceitos de saúde e doença, né? O que seria uma crise sanitária e como as ciências sociais e humanas vêm delineando este conceito, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco essas questões. Esse é um grande desafio, né, para as ciências humanas e sociais. E desde o início, né, assim, vamos dizer, dessas áreas de saúde pública, de saúde coletiva, no caso do Brasil, ou até anteriormente, historiadores e cientistas sociais de diversas áreas vêm tentando dar sentido e compreender, né, os processos de saúde, doenças, das diferentes experiências, né, de adoecimento que a gente experimenta. Como é que cada sociedade vai vivendo, experimentando isso de diferentes formas, né? Então, assim, mas de uma forma mais institucionalizada, né, enquanto campo de conhecimento, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial como um marco onde as ciências sociais se estruturam de uma forma mais institucionalizada mesmo, para tentar pensar a saúde e doença enquanto objeto de pesquisa, né? E aí tem várias experiências e a produção é vasta sobre isso. Eu vou compartilhar aqui também de novo um capítulo que a gente publicou recentemente com a Anne, que é a historiadora que esteve aqui com a gente. Vou botar aqui esse aqui. É uma coleção de história do tempo presente. Eu posso passar todas essas indicações para vocês depois, né, os PDFs e tudo, com a Rita de Cássia, e a Anne, que é a professora da UFOP, a Rita aqui da UFMG, que a gente fez justamente essa aproximação para os alunos de história aí que estão no curso, entre essas diferentes áreas, né? Desculpa, acho que eu entrei no lugar errado aqui. Bom, parece que a professora Denise saiu da sala, né? Vamos esperar aqui que ela retorne. Isso aqui é o problema que a gente enfrenta, né, ao fazer essas lives, né? A gente não tem muito controle do que vai acontecer. A professora está voltando aqui, ó. Lugar errado. Certo. Eu estava conversando aqui com o pessoal, que acho que você... Né? Tá certo, mas tranquilo, então... Mas, então, enfim, tem esse capítulo que a gente está produzindo juntos, e toda essa ideia, né, do que é uma emergência sanitária, né? Porque a forma como a gente vai delimitando esses conceitos ao longo do tempo e de acordo com diferentes atores sociais, as definições vão mudando, né? Então, aí também é uma questão de interesses políticos no cenário internacional e nacional, de como que, ao longo do tempo, as epidemias, né, foram sendo nomeadas de diferentes formas, a ponto de hoje a gente dar esse nome de crise sanitária, ou então emergência sanitária, desastre. Então, tem várias formas de nomear, e as nomeações não são neutras, elas não são por acaso, e dizem muito da forma como a gente enquadra e pensa esses processos, né, de saúde e doença. Então, a gente diz assim, são experiências epidêmicas, né, desde a Zika, Ebola, a gripe H1N1, a gripe aviária, SARS, MERS, e a própria HIV, que foi muito importante para pautar essa ideia hoje de epidemia, de pandemia global. O HIV foi muito importante, né? E trouxe aqui duas pandemias gripais de 1957, que foi a gripe asiática, né, e a gripe de Hong Kong. Então, ao longo da história, tem muitas experiências, né, epidêmicas que a gente pode estar pensando em, que foram ajudando a configurar essa arena, né, esse campo
que a gente hoje entende como saúde global. Alguns autores entendem como saúde global, e eu vou falar um pouquinho melhor disso depois, um pouquinho mais para frente. Mas, então, assim, desde 1948, com a criação da OMS, diversos atores internacionais vão se configurando para pensar o enfrentamento global, né, das epidemias, dos problemas de saúde como um todo. E tem diversas campanhas de erradicação da malária, da poliomielite, da varíola, né? E a própria HIV, na década de 1980, 90, que ajudou a configurar essa ideia de emergência sanitária e a ideia de organismos internacionais que vão direcionar respostas e ações coordenadas para enfrentamento dessas problemáticas, né? Então, foi algo relativamente recente na nossa história, né? A gente pensar que foi a partir da Segunda Guerra que principalmente a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, liderou essa forma de pensar o enfrentamento das epidemias. E aí, foi só em 2005, mas implementado mesmo em 2007, foi que a gente chamou Regulamento Sanitário Internacional, que foi adotado, e foi nesse regulamento que delineou-se, né, essa expressão de emergência sanitária, né, onde, basicamente, assim, regulamenta uma série de coisas, mas a ideia principal é de um estado de exceção, né, onde, a partir do momento onde se declara-se alguma epidemia enquanto uma emergência sanitária, um estado de exceção é criado e diferentes ações peculiares podem ser tomadas em nome do controle ou, né, da mitigação dessas doenças. Então, é uma regulamentação, né, em termos de transporte nacional, internacional, controle aéreo e uma série trocas de produtos e do comércio global que foram delineando, né, essa ideia de emergência sanitária. E aí, já no contexto nacional, é em 2013 que o Ministério da Saúde pega essa ideia, então, do Regulamento Sanitário Internacional e aplica para o contexto nacional. E ele coloca, em 2013, então, assim, vou colocar aqui, são medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de risco, danos e agravos à saúde, para questões epidemiológicas, de assistência à população, né? Então, e o Ministério vai chamar isso de emergência de saúde pública de importância internacional. Então, isso leva a uma configuração mundial bem extensa, né, das diferentes formas que a gente pode estar direcionando as doenças, né? Isso se dá num contexto que a gente chama de saúde global, que é uma ideia de que, com a globalização, no final da década de 90, início dos anos 2000, se criou esse campo também, que é um campo onde tem muitas pesquisas, muitas, né, diferentes formas de atores também que vão nomeando isso de forma diferente. Então, assim, vou tentar compartilhar de novo. Você me ajuda aí se eu fizer besteira. Mas temos aqui uma figurinha que eu queria mostrar para vocês, que é um pouco essa ideia, ao longo do tempo, como é que a gente vai nomeando essas doenças, né? São campos que vão pensando as doenças. Então, no início do século, né, no século XVIII, a gente tinha a medicina tropical, né, que tem esse foco na questão do posicionamento geográfico, e aí dentro desse campo a gente nomeia as doenças tropicais. Depois veio a saúde pública, e no caso brasileiro tem a saúde coletiva, né, que foi uma forma diferenciada também brasileira, muito da América Latina, de pensar a saúde das populações como um todo. Foi aqui que surgiu a ideia de prevenção e de cura, né? E aí a gente tem as doenças infecciosas, transmissíveis no século XIX. E aí vem a saúde internacional, que é um pouco mais tarde, que é aqui que a gente tenta lidar com os controles, né? A erradicação da malária,
o controle da febre amarela, que são grandes, as doenças emergentes e reemergentes, são grandes medidas. A Fundação Rockefeller, né, nesse momento, tem várias instituições que vão se dedicar para o controle dessas doenças no mundo como um todo. E aqui essa é a saúde global que eu falei para vocês, né, que é essa, com a ideia da globalização, e que a gente vai nomear, né, aí tem diferentes atores, por exemplo, as organizações não governamentais, empresas privadas, a Bill e Melinda Gates, vários outros atores vão entrando dentro dessa arena de controle de doenças, né? E aí a gente vai dando outros nomes, né? São as doenças infecciosas da pobreza, as doenças negligenciadas, né? E hoje a gente tem um termo que é chamado One Health, que é saúde, uma saúde única, né? Que tem vários atores que têm trabalhado nessa ideia de que a saúde e doença seja pensada não só em termos humanos, mas em termos da saúde humana e animal, em processos mais globais, que também tem sido muito interessante. Então, a gente pode, né, detalhar, né, se você quiser entrar mais um pouco nisso, mas, no geral, essa ideia de emergência sanitária e do discurso, né, do que é saúde global, o que é o sul global, o norte global, né, os países em desenvolvimento, os países pobres, né, qual é a nossa visão mais crítica sobre esse processo, né, que tem reminiscências coloniais, né, de como que a gente é visto enquanto subalterno, né, em termos de produção técnica de vacinas ou de produção de conhecimento, né? É muito que a gente está vivendo hoje no Covid, dentro da Fiocruz, em diversos contextos, né? Da gente ser visto enquanto campo de pesquisa, ou então enquanto teste de vacinas. A gente pode conversar um pouco sobre isso depois. Mas a ideia de saúde global está muito viva em nós hoje, principalmente nessas pandemias, onde tem-se uma ideia de que o contágio é único, né? Então, estamos todos unidos pelo contágio. Mas a gente sabe que isso não é neutro, né? Que diversas comunidades sofrem da doença de uma forma totalmente diferente. E é isso que vários autores têm tentado trazer das ciências humanas uma crítica e um novo olhar sobre isso, né? E aí a gente pode discutir mais, assim, que eu trouxe muita coisa aqui, mas dentro dessa ideia de saúde global, de emergências sanitárias, tem a ideia de segurança, de securitização, que a gente chama, que é uma forma de botar dentro desse regulamento questões de segurança. E aí a coisa fica mais complicada, porque você usa um estado de exceção, que é uma crise sanitária, para medidas de segurança dos Estados-nações. E aí você mobiliza exército, você mobiliza todo um discurso, uma metáfora de guerra, que a gente está vendo muito hoje com o Covid, em prol, né, do controle das doenças e os outros poderes políticos e interesses econômicos por trás. Então, tem toda uma crítica hoje importante sobre a questão do discurso sanitário, né? E essa securitização das nações, que em nome de controle das doenças se faz muito, tem muitos outros interesses por trás que a gente sabe que acontece, né? Então, esse cenário de exceção, né? Então, a gente viu muito isso para a Zika, por exemplo. Tem uma colega nossa, ela publicou um artigo muito interessante chamado Limpe Sua Casa e Não Engravide, que é basicamente a resposta brasileira foi muito focada em cima do controle vetorial para a Zika, em cima da dengue e de outras arboviroses. Só que a gente sabe que o problema é muito mais complexo. Então, é interessante a gente ir percebendo e analisando as diferentes formas de resposta, né, que o governo vai dando e para a solução de problemas também, né, aqueles que vão se... Então, é muito comum, né, assim, tem uma crítica muito grande em cima da securitização, que é a culpabilização da vítima, né, que a gente chama, é quando a gente transfere as responsabilidades macroestruturais de saneamento básico,
de acesso a serviços de saúde, uma série de outras direitos, né, o direito à saúde no Brasil e acesso a serviços públicos de qualidade são jogados, o discurso, né, é alterado e vira limpe a sua casa e não engravide, entendeu? Então, são respostas técnicas, às vezes, que são dadas para problemas sociais, né? Então, a gente pode falar muito assim, sobre isso, mas a gente pode seguir um pouco nas perguntas, aí depois eu prefiro, acho que, dialogar com os alunos, porque eu acho mais interessante a gente ir fazendo esse bate-papo, mas eu posso aprofundar algumas questões que você for trazendo. Bom, Denise, muito interessante, né, essa perspectiva crítica que você traz aqui das ciências sociais, né? E continuando aqui no nosso bate-papo, a gente poderia entrar mais propriamente no tema da Zika, né? Então, o que nós aprendemos com a epidemia de Zika, né? Você já levantou algumas questões, né, mas eu gostaria que se aprofundasse um pouco mais. Estou vendo que tem umas amigas aqui online, a Silvana Matos está aqui, eu vou até citar o trabalho dela. Oi, Silvana. É muito bom estar com os colegas aqui da Fiocruz e de Pernambuco. Então, as lições foram várias, né, que infelizmente nem sempre os governos acatam, né, porque tem um hiato muito grande entre a produção científica, entre a produção de conhecimento dentro da academia, das universidades, e as políticas públicas, né, e como que isso vai ser implementado. É um desafio enorme, é uma forma também é uma forma, né, de dialogar com a sociedade, essas diferentes formas de implementação. Mas, assim, tivemos várias aprendizagens, né, com relação à Zika, e, assim, uma das principais foi a importância de dialogar e interagir com os movimentos, com as pessoas que realmente estão vivendo aquela realidade, né? Porque, às vezes, as políticas são montadas, no caso das mulheres, né, das famílias afetadas pela Zika, sem levar em conta muitas reais necessidades dessas famílias, né? Então, pelo menos para mim, que trabalho próximo das associações de mães, assim, essa, para mim, foi uma grande aprendizagem ao longo desde 2016. A gente vem trabalhando com diversos movimentos sociais, diversas associações, e como é um desafio, né, a gente está fazendo essa interação. E como que também, assim, a doença, né, a questão vetorial simplesmente encobriu uma série de outras questões dos serviços e de controle mesmo, que foi totalmente encoberta pelo discurso, né, do mosquito, de que temos que matar mosquito e o mosquito é tudo que importa, né? Tirando do cenário toda a questão dos direitos reprodutivos, do acesso ao serviço de saúde, da questão do parto, do direito das mulheres, né, da questão do aborto. Então, assim, foi muito claro com a Zika como que as questões sociais foram remanejadas de acordo com os interesses políticos e econômicos, né? Então, e o próprio fim, né, a tal da declaração do fim da epidemia também foi muito questionado, no sentido de que se você pautar somente em dados epidemiológicos, né, todo o impacto social é eliminado, né, se a gente não, né, por exemplo, hoje eu peguei os dados de 2019, a gente tem 579 casos suspeitos de Zika ainda no Brasil, e a gente sabe da subnotificação, principalmente agora, no contexto da Covid, né, alguns autores chamam isso que é com processos de várias epidemias que acontecem ao mesmo, né? E a Silvana Matos, que está aqui, eu peguei um trabalho dela
da Unpox, que é a Associação Nacional de Ciências Sociais, ela fez um trabalho muito interessante, assim, recente, de justamente listar com as associações o que as famílias estão vivendo hoje, né, no contexto da epidemia. E ela fez uma lista, assim, que é muito impactante, né, do medo da contaminação por conta das criadoras, né, das cuidadoras da saúde, as mães que estão totalmente sem ajudas e isoladas, a questão da deficiência que não foi tida como um grupo de risco, e a gente sabe que terapias que foram interrompidas, acesso a serviços, cirurgias e consultas que tiveram que ter cancelada, dificuldade de acesso a medicamentos, violência doméstica, a lista é enorme, assim, né? Eu recomendo muitíssimo a leitura desse artigo dela, porque ela faz um levantamento com as associações, né? E isso, então, assim, você me diz, a epidemia acabou, né? Isso é uma crítica grande, que tem toda uma pesquisa hoje do que é o fim de uma epidemia e como é que a gente leva isso em conta para além, né, dos dados epidemiológicos somente, né? Então, o técnico, às vezes, o discurso biomédico, per se, às vezes, sobrepõe as questões sociais, né? E a gente vê muito isso no Covid também. Então, essas questões de como integrar a complexidade, né, das políticas intersetoriais de raça, gênero, a questão indígena hoje muito séria, e das próprias vulnerabilidades sociais dentro das respostas, né, das emergências sanitárias, como que a gente pode levar isso, né, de uma forma mais completa, levando em consideração as próprias necessidades, né, dessas populações. Então, esse é um desafio muito grande que as ciências sociais, os cientistas sociais são chamados, né, constantemente para estar pensando, né, em conjunto, numa criação conjunta mesmo, né? Você falou no início dos materiais, da questão da comunicação em saúde, todos esses produtos, eles são criados, compartilhados com esses grupos, né? A gente faz todo o material, do início ao fim, junto com eles, né? Porque ninguém melhor do que os próprios grupos que estão vivendo aquilo para saber a forma, né, como comunicar, como trabalhar aqueles problemas, né? Então, assim, essas questões sociais das epidemias é um grande desafio que a gente aprendeu com a Zika, com o HIV e com outras epidemias, e que a gente continua, hoje, mais do que nunca, vivendo e tendo como desafio, né? Mas a gente pode dialogar mais também depois. Ótimo, Denise. Então, continuando ainda o tema da Zika, né? Então, quais seriam os principais desafios colocados pela epidemia de Zika? Você já falou de alguns deles, né? E como nós podemos relacionar o que vivemos hoje com a pandemia do Covid-19? Então, assim, seguindo na linha, né, do que a gente já tinha discutido um pouco, hoje a Zika tem alguns desafios que estão sendo trazidos novos, né? Então, para além desses que eu já mencionei, desses contextos de sindemia, né, onde a gente tem vários problemas de saúde sendo vividos ao mesmo tempo, né? E como é que, por exemplo, tem uma questão séria hoje das arboviroses, que os agentes de endemias, os agentes de controle, os agentes de saúde, que não estão conseguindo acessar as casas, como não tem uma diretriz nacional, centralizada, organizada, para que os estados e os municípios possam fazer esse trabalho, está bem caótico a situação, assim. Então, os trabalhos, né, dos profissionais de saúde, que a gente viu acontecer com a Zika, mas agora, pela questão do isolamento social, piorou muito. Então, essa questão da descentralização e da desorganização, né, das diferentes instâncias do governo dificultem muito, né, o trabalho dos profissionais de saúde
e a gente vê a importância da atenção primária nesse contexto, né? Então, a gente tem visto, assim, muitos casos sérios, né? A gente tem feito um trabalho com os agentes de endemias e os agentes, né, de saúde. Está muito complicada, né? Cada município tem acesso, né, aos materiais de segurança e o acesso às casas, então o controle das arboviroses está bem difícil, de dar andamento às questões que precisam ser para além do Covid, né? Que o pessoal chama de covidização da vida, né? Tudo agora tem a ver com o Covid. O Covid ganha destaque em todas as áreas da vida e se esquece, né, de todas as outras prioridades que não são mais prioridades, né, ou pelo menos por enquanto. Então, essas questões são importantes, interessantes de serem pensadas, né? Então, como lidar com as desigualdades sociais, como a gente já falou, das vulnerabilidades, esse contexto neoliberal, né, de produção, onde a economia, né, está acima de tudo, e a gente vê os diferentes discursos, né, sobre sair ou não do isolamento, e como é que isso se dá. O impacto disso é muito real, né? Estou aqui em Belo Horizonte, e é isso, assim, o Estado diz uma coisa, o município diz outra, o nível federal, e a população fica extremamente perdida, né, nesse fogo cruzado entre o que fazer e o que não fazer, e os diferentes discursos, né, a respeito disso. Então, assim, a comunicação, a divulgação científica, esses processos são muito importantes. Eu tive uma pergunta aqui das fontes, né, das diferentes fontes que a gente utiliza e como é que isso é um campo hoje de pesquisa muito fértil, né, na área de comunicação, saúde, jornalismo científico, divulgação científica dentro da Fiocruz e outras unidades que são centrais nos processos epidêmicos, né, e que a gente tem visto embates, né, epistemológicos quase sobre o que é fato científico e, por consequência, como agir em respostas, né, às epidemias, até a questão epidemiológica dos números, né, em que números iremos nos pautar, a questão da subnotificação. Então, assim, exemplos aqui não faltam, né, dessas diferentes questões. Acho que é isso, a questão do compartilhamento e da cooperação internacional na área, né, na ciência tem sido muito, muito importante. Isso aconteceu na Zika e a gente está vendo de novo, né, diferentes órgãos internacionais que entram no Brasil e a produção de vacinas, a produção de diagnóstico e toda a discussão que a gente tem visto hoje em cima disso, a questão da propriedade intelectual, da cooperação, né, a troca de conhecimento, de publicação conjunta, enfim, são uma série de questões, né, que as epidemias nos colocou, que foi colocada para a Zika e que hoje a gente está sendo, né, tá observando para o Covid também. Tem várias questões aqui. Então, continuando aqui, Denise. Muito interessante. Pensando quais seriam, então, os desafios, né, e as interseções que a pandemia de Covid-19 traz para a área da história da saúde e para a história do tempo presente, né? É uma questão que você trata no último trabalho publicado, né, no capítulo do livro História do Tempo Presente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. Acho que a Anne e as minhas colegas historiadoras responderiam melhor, né? Mas todo o nosso capítulo foi uma tentativa de situar, né, dentro do campo da história da saúde e do tempo presente, essas formas, né, de pensar a história nos contextos presentes, né? E a gente tentou fazer isso para o Covid. Então, tem sido muito rica. A gente tem uma colaboração com a Casa de Oswaldo Cruz, por exemplo, que a gente está vendo, um dos projetos é justamente
pensar e refletir sobre a própria resposta da Fiocruz dentro da questão do Covid, né? Então, como se fosse uma olhar para si mesmo, né? E tentar entender como é que a própria instituição tem respondido e interagido também com as diferentes redes. Então, a história da saúde e do tempo presente tem sido muito riquíssimo, né? Tem toda uma produção, eu posso estar compartilhando com vocês capítulos e uma produção intensa sobre essas diferentes arenas, né? A história pública também tem tido uma produção muito interessante sobre esses contextos públicos, né? A história oral, de anunciamentos, narrativas sobre as doenças, sobre os processos epidêmicos. Tem coisas belíssimas sendo feitas pelo mundo inteiro, assim. Tem hubs, né, que juntam observatórios. A gente fica meio enlouquecido tentando acompanhar tudo que está sendo na antropologia também. Tem uma produção muito... Então, as ciências humanas, as humanidades, né, as ciências sociais, têm se debruçado intensamente assim, sobre o Covid como um todo, né? Tem tido uma rica produção sobre isso. E a história do tempo presente, né, entra aí como um grande arcabouço, né, para estar se pensando as epidemias. Eu posso passar esses links depois para vocês. Tem muita coisa. Ótimo, Anne. Há várias pessoas, né? Tem várias pessoas aqui. Pedindo, né, as referências, né? Estão interessadas no material. Aqui, uma última questão aqui para a gente conversar, e depois abrirmos para o debate aqui, as questões que o público que nos assiste aqui colocou. Eu gostaria que você apresentasse para a gente um pouco qual a situação do Brasil nesse cenário da pandemia de Covid-19. Infelizmente, tem sido elencado como os piores possíveis, né? Essa é a parte mais, assim, deprimente, porque o Brasil tem sido usado como exemplo do que não se fazer, né? Tem várias críticas em cima disso e é um processo complicado. Eu acho que o Covid no Brasil é um ótimo exemplo de como a política é importante para o gerenciamento e resposta das epidemias, porque a gente vê hoje uma interferência política clara, né, no Ministério da Saúde, nos diferentes ministérios, e como que isso, as consequências, os desdobramentos disso nas diferentes esferas públicas, né, para além da saúde, né, mas principalmente na saúde. Então, hoje a gente tem um dos piores, acho que é o pior cenário possível. A gente está batendo lá os Estados Unidos, né, e a América Latina como um todo está sendo colocado em destaque hoje, né, e o Brasil aí liderando os números de morte. E a preocupação é para onde nós estamos indo, né, porque sem direcionamento claro, né, com uma política clara de controle e de contenção, fica muito complicado as ações que derivam disso, né? Então, hoje o Brasil tem sido usado como exemplo de pior cenário possível, né? E a gente vai ver os desdobramentos e as consequências sociais ao longo, né? Estamos para ver ainda o que vai acontecer. Mas é muito preocupante, o Brasil tem sido usado como um grande exemplo, né, de prognóstico gravíssimo, a ponto de alguns autores chamarem de genocídio social, né, e principalmente em diferentes estratos da população, porque as mortes não são iguais, né, a noção de risco e quem está sendo mais impactado não é distribuída de uma forma igualitária. E é aí que os determinantes sociais da saúde entram, né? No sentido do quem é mais impactado
os trabalhadores em saúde, as domésticas, a questão das comunidades, das favelas, os indígenas, quilombolas. A gente tem aí um leque de populações vulneráveis que estão sendo dizimadas, né? Então, tem diferentes órgãos internacionais que estão colocando o Brasil... Alguém precisa fazer alguma coisa, né? Denunciando as políticas brasileiras para diferentes órgãos de direitos humanitários, né? Então, essa é uma questão urgentíssima que a gente precisa trabalhar, principalmente das ciências humanas e sociais, e a gente vê como é que as políticas hoje, né, no MEC e nas diferentes áreas, um apagamento, né, não só dentro do Ministério da Saúde, mas dentro do Ministério da Educação, sobre as ciências sociais e humanas e as humanidades, a pesquisa em ciências sociais, e é muito preocupante para onde a gente está indo. Então, a gente fica quase sem ar, né, ao pensar como é que para onde a gente está indo no Brasil hoje com relação ao Covid. E quais são os impactos disso, né? O que a gente está colhendo, o que a gente está construindo enquanto sociedade, né? A gente pode falar mais também depois com os alunos. Bom, Denise, eu vou aqui aproveitar da minha situação e fazer uma questão antes da gente abrir para as questões do público. A pergunta são as mais legais. Você já começou um pouco a falar da preocupação que vocês têm com o trabalho de comunicação, né, e divulgação, né, do trabalho científico, e eu gostaria que você falasse para a gente um pouco como é que tem sido o papel da mídia nacional, né, nas crises sanitárias, né? A mídia ajuda, atrapalha? Como que você vê a atuação da mídia seja na questão da dengue, do Zika e agora do Covid? Como é que você avalia o papel da mídia? Essa questão é complexa, né? São as mídias, né? Tem muitas, e no Brasil elas têm uma configuração muito específica, né? De redes montadas por famílias que são donas, né, da maioria dos diferentes meios de comunicação no país. Então, tirando uma ou outra mais, com uma produção mais independente, vamos dizer, temos uma lógica, né, de produção dentro das diferentes mídias brasileiras hoje. E essa é uma questão muito importante, né, esse diálogo entre ciência e os diferentes meios de comunicação. Dentro da Fiocruz, a gente tem um empenho grande, né, de não só pensar e fazer pesquisas sobre isso, mas de pautar, né, as mídias e tem sido cada vez mais próximo e muito interessante, assim, essa relação. Não é trivial, porque a ciência se dedica a fazer perguntas, né, e a própria lógica do conhecimento científico é de questionamento e de verdades provisórias, vamos dizer, né? E a lógica, em geral, da produção midiática é de dar respostas. Então, a gente já começa com lógicas diferentes, né? Que nem sempre conseguem dar conta, né? Dessas diferentes formas de verdades, né? Ou de fatos científicos, que é muito interessante, né, a gente ir construindo diferentes narrativas, né, sobre essas doenças. Mas o impacto disso é fundamental, e a gente está vendo isso hoje na questão dos artigos científicos que está saindo nos jornais, nas diferentes mídias, antes mesmo de serem publicados, e a importância dos repositórios que entram dentro dos repositórios antes de serem lançados, o tal do pré-print, né, que é o artigo antes dele ser imprimido, né, vamos dizer, nas revistas, ele sai online enquanto pré-print, e que, às vezes, nesses repositórios, nem sempre são revisados por autor. Então, a ciência ela tem um tempo, né, de produção, de maturação, de análise, que as mídias, e especialmente em emergências sanitárias, o tempo é outro. Então, às vezes, a gente tem visto aí uma série de retratações
e às vezes análises, né, que não são bem dessa forma, ou que às vezes são simplistas, mas que faz parte do processo de emergência sanitária, onde tudo é para ontem, né? Então, pensar isso e dialogar com isso é muito importante. E a gente vê, às vezes, uma resistência, uma dificuldade muito grande dos cientistas em dar entrevistas ou falar dos seus resultados. E a assessoria de comunicação, né, é muito importante nessa mediação entre cientista e os diferentes meios de comunicação, né? Então, isso tem sido uma pauta importantíssima dentro da saúde, principalmente com fake news, né, com as notícias falsas, que os robôs que vão distribuindo uma série de notícias que não são verdadeiras, e o impacto disso, né, na vida dos cientistas, em vários casos, né, com a cloroquina, com cientistas que estão sendo protegidos por policiais, né, temem pela sua vida por causa de um artigo científico, de um relatório. Então, assim, nunca foi tão impactante o papel das mídias nessa divulgação, nessa circulação do conhecimento, né, e como as pautas verdades hoje, né, o que a gente está no centro da discussão a própria legitimidade da ciência, né, e do fazer científico. E isso tem sido muito importante para a resposta ao Covid, né, e que a mídia contribui para o bem e para o mal, vamos dizer. Bom, obrigada, Denise. Agora eu vou abrir aqui para as perguntas do público, algumas delas você já leu, né, já tentou responder, né? Mas, Renan, você poderia... Então, a gente adotou a dinâmica de ele ler uma pergunta e depois você responde, depois a gente passa para outra pergunta, tá certo? Boa noite. Eu vou seguir a ordem das perguntas que foram feitas, né? Vou seguir a ordem de quem perguntou primeiro. Primeiro é a Giulia Abdin. Boa noite, professora. Quais são as principais fontes usadas nesse projeto e qual a importância de uma comunicação em diferentes formas? Eu acho que eu já respondi, assim, em parte. As fontes dos projetos, eu vou mandar direitinho todos os links para vocês, toda a nossa produção, vou fazer isso com o maior prazer. E as fontes são diversas, assim, né? A gente tem uma curadoria na Fiocruz que nos ajuda com isso, mas as principais que eu indico sobre o Covid é a própria Fiocruz, né? Que tem esse observatório, a gente tem uma curadoria grande, não só de produção de notícias e de matérias sobre artigos, mas também a gente tem todo um setor de comunicação dentro da Fiocruz dedicado 24 horas por dia para fazer esse material. Então, eu vou organizar isso com o maior prazer para vocês e divulgo, e a gente pode trocar depois também. Mas as fontes são assim, né? Tem uns hubs hoje das principais revistas também sobre Covid. Tem aquela que eu mostrei no início da nossa chamada, só de antropologia. Então, assim, as grandes revistas, o Lancet, a Nature, grandes revistas científicas criaram hoje repositórios e espaços dedicados somente ao Covid. Então, isso tem sido interessante. Eu posso elencar algumas universidades que estão fazendo isso, a FMG, tem universidades internacionais também, a London School, né, College de Hygiene, ela tem pautado importantes estudos epidemiológicos, eu posso estar passando isso para vocês depois. Com o maior prazer. Você está sem som, Renan?
estou te escutando. Desculpa. A segunda questão é de Silvana Matos. Ela diz: a Fiocruz Bahia encontrou uma nova linhagem no Zika no Brasil, no Aedes albopictus. Eu acho que é assim que se diz, né? Como avalia políticas públicas no Brasil que focam na erradicação do mosquito, já que o Zika pode ser transmitido sexualmente? A Silvana é a pesquisadora que eu citei o trabalho dela sobre as associações, né? Ela é uma antropóloga, e obrigada pela pergunta. Então, foi descoberto recentemente um grupo, é o SIDAX, que é um grupo da Fiocruz Bahia, que se dedica a estudos epidemiológicos. Eles têm uma série é um centro de dados, de informação epidemiológica, e eles identificaram uma cepa. Cepa assim, é o vírus Zika, mas eles conseguem saber, dentro do tipo de vírus, da onde ele veio, da sua origem, vamos dizer, né? E aí descobriram uma cepa que não circulava no Brasil, que agora está circulando. Então, isso gerou muita preocupação, porque os estudos são muito iniciais ainda, né? Mas isso pode causar problemas de vigilância, né? de diferentes agravamentos da doença, que a gente ainda não sabe como é que isso vai ser no Brasil. E, como ela falou, né, como a gente já conversou um pouquinho no início, a resposta brasileira ao Zika foi muito focado no vetor, e se esqueceu, né, de uma série de outras questões importantíssimas para o controle, que estavam relacionadas aos direitos reprodutivos, né? E, então, assim, como a doença também é sexualmente transmissível, a gente não tem, hoje, políticas fortes, consistentes para isso, né? É como se Zika fosse somente igual ao vetor, né? Então, isso é uma questão muito importante que a gente tenta publicar, né? Tenta denunciar isso para que essas questões também entrem nas pautas das políticas públicas. Então, é com muita preocupação que a gente viu esse estudo da Fiocruz Bahia, a gente está acompanhando, e vamos ver aí, tem que ter mais estudos, né? São estudos iniciais, mas a gente colabora com o grupo, e a gente está vendo como é que a gente pode estar avaliando isso, né? E divulgando isso, né? Nas diferentes esferas. Bom, a terceira questão, de Anne Torres. Pensando nesse cenário perpassado pelas fake news, gostaria que explorasse alternativas que viabilizassem o diálogo mais efetivo entre a produção científica e a população na sua diversidade. Ótima pergunta, Anne. A Anne é colaboradora também. Ela falou, né, na última live. Essa é a questão, né? Como desmontar esses processos de fake news, os interesses políticos por trás, né? Tem várias discussões sobre isso hoje, né? De diferentes órgãos internacionais, algumas ONGs, inclusive, estudando formas de combate, né? a esses tipos de notícias, né? Então, é a questão hoje, né, dentro da comunicação, né, da ciência, como que isso pode ser gerido, como é que isso pode ser, ter legislação sobre isso, né? A internet, todo esse movimento é muito recente, e as políticas de controle, né, não conseguiram acompanhar a velocidade que a informação é colocada nas redes e a própria governança disso. Então, esse é um grande desafio que tem uma produção intensa sobre o direito, né, o direito à informação, a questão dos dados abertos, o acesso à informação, como é que é a governança disso, né, a questão dos direitos legais, das consequências, né,
e processos que podem ser levados a cabo, das responsabilidades que as diferentes empresas têm hoje, né? O Facebook, por exemplo, é um caso bem claro, né? Nas eleições, a gente está para viver aí as próximas eleições, nesse contexto da pandemia. Então, assim, isso hoje, o WhatsApp e essas diferentes empresas que gerem e lucram em cima de informação, qual a responsabilidade legal que eles podem ser chamados a responder, né, dentro de diferentes contextos, a ponto hoje de alguns autores considerarem isso uma ameaça à própria democracia, né? Então, é muito complexo, é uma questão muito importante da gente estar se debruçando sobre isso, principalmente, né, em contextos epidêmicos, pandêmicos, onde a vida está sendo ameaçada, a vida coletiva, nós enquanto humanidade, né, está sendo ameaçada. Então, essa é uma questão que é a questão, Anne, que a gente tem várias diferentes formas, né, de ver isso pelo lado político, pelo lado do direito, pelo lado dos direitos humanos, né? Diferentes atores entendem isso, mas que algo precisa ser feito no nível internacional e nacional, uma legislação sobre essa governança de dados, de informação, isso é urgente, né? Para que as democracias possam sobreviver. Eu penso dessa forma. Quarta questão de Marco Sávio. Hoje, o El País publicou uma entrevista do ex-secretário de Saúde de Curitiba, com fortíssimas críticas ao desmonte trágico do Ministério da Saúde. Gostaria que comentasse um pouco sobre esse processo e os seus possíveis desdobramentos. Hoje eu não acompanhei, que eu fiquei bem concentrada aqui no trabalho, mas todo dia, né, uma notícia mais trágica que a outra. É muito complicado, né? A gente na Fiocruz faz parte do Ministério da Saúde, a Fiocruz é um braço do Ministério, e nós estamos assistindo com muita preocupação, né? Todo esse movimento de desgovernança mesmo, né, do que nós vamos fazer com a situação que a gente está vivendo. As informações são cruzadas, os interesses são múltiplos, e a gente tem trabalhado para lidar da melhor forma possível, né, com o contexto que a gente tem vivido. Mas assim, de fato, estamos há quase 2 meses sem um ministro, né? A gente está com um ministro interino, as diferentes pastas, uma desorganização clara e que muito nos preocupa. Então, a gente fica tentando lidar da melhor forma possível, cada dia é uma informação, uma surpresa diferente, mas é muito preocupante, né? A gente precisa acho que é interessante a gente estar vendo como a coordenação nacional e internacional é importante, né, para responder às necessidades dentro desses contextos, né? Então, a gente tem visto muito claro, por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte e tem os governadores têm uma política, a prefeitura tem outra, e aí os embates, as consequências e a falta de coordenação é muito séria, e os impactos são enormes, né? Bom, a quinta questão, ela vai de encontro ao que você acabou de falar, é do Leonardo Biasotto. Como você está observando as medidas adotadas para o Covid-19 no estado de Minas Gerais, São Paulo e outros? Aqui em Tuiutaba, aparentemente, não existe, entre aspas, Covid-19. Esse é um dos maiores problemas que a gente está vendo hoje, é a questão da subnotificação e da representação dos dados epidemiológicos no Ministério, né? Então, é gravíssimo. É gravíssimo porque a gente, aquilo que acho que foi o Átila, né, que é um divulgador,
que é andar no escuro com a luz acesa. É um pouco como a gente está no momento, né? Tateando para tentar entender aonde a gente está e no escuro, né? Se a gente não tem dados, se a gente não tem minimamente confiança sobre mortes e coisas básicas, né, de controle, como é que a gente vai fazer uma política ou decidir se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown? Então, assim, se teve um momento onde a informação e a resposta e a organização dos municípios, dos serviços de saúde, de vigilância, fosse importante, a gente está vendo isso agora, né? Então, é um caso muito preocupante, a gente está sendo usado como exemplo no mundo sobre isso, né? Sobre a questão do acesso aos dados e que a gente, cada dia mais, é mais assustador para onde a gente está caminhando, em termos de apagão de dados, né? De diferentes configurações desses dados que vão criando diferentes narrativas sobre o real problema no país, que também é outra questão. É caótico. Então, assim, a gente precisa denunciar isso, a gente precisa colocar isso a público, porque é muito sério. Essa questão dos dados e dos números epidemiológicos, de como a gente vai pautar, né, qualquer ação de controle sem ter a mínima noção do que está acontecendo, né, no campo. É muito, muito, muito preocupante. A sexta questão, também do Marco Sávio. Num de seus artigos, você fala sobre uma estrutura literária na narrativa histórica sobre as epidemias. Além disso, chama a atenção de uma herança moral desses fenômenos. Podia falar um pouco sobre esse assunto? Essa foi o do Rosenberg, né, que é um grande historiador da saúde, é um grande pensador, né, nas humanidades, e ele faz essa metáfora entre as epidemias e um drama, a gente chama de drama epidemiológico, uma dramaturgia das epidemias, né, onde as epidemias teriam um ato inicial, um ato no meio e uma finalização. Então, nesse capítulo, a gente faz todo vai brincando, né, com essa metáfora e colocando como se fosse um espetáculo mesmo. Tem, inclusive, autores na antropologia e algum que vão trabalhando essa ideia de espetáculo epidemiológico, né, espetáculos epidêmicos, as diferentes vivências das epidemias e os dramas que elas vão criando e vão gerando. A gente explora isso um pouco no artigo. E a gente está vivendo isso, né? Acho que a gente vive isso quase diariamente nas mídias, né? As diferentes formas como a morte, né, é encarada, e aí as narrativas, as histórias que isso vão criando, e como que as urgências, né, são vistas ao longo da história, diferentes epidemias. A gente explora um pouco isso no capítulo. É muito interessante, né, eu acho que a Ângela vai falar do cinema, né, na próxima sessão, é um pouco essa ideia de como que o teatro ou as artes, às vezes, trazem muitas questões que a gente pode aplicar, né, para compreender os processos epidêmicos. Obrigada, Marcos. Anne, só um pouco como desdobramento dessa questão do Marco, né? Se a gente for pensar numa estrutura narrativa do nosso drama aqui no Brasil, bom, a gente está na fase o quê? Primeiro, da negação ainda, ou a gente já está na fase de procurar um culpado? Como é que está? Como é que você... O culpado foi no início, né? Eu acho que a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo agora. Porque, né, eles estão falando de uma segunda onda, mas muitos autores criticam isso, porque a gente ainda estamos na primeira onda, os culpados estão sendo procurados, né, a todo momento,
Eu acho que a gente está no início ainda. Eu não sei, eu sou um pouco pessimista nesse sentido, que eu acho que a gente está só começando. Mas vamos ver o que vai ser aí nesse drama brasileiro, né, que a gente está assistindo. Renan, tem mais alguma questão? Foram só essas só. Bom, então nós já estamos com 1h15 aqui de live, então a gente vai encerrar. Aí, Anne, perdão, o Denise, eu já estou com a conversa com a professora Anne foi muito boa, né? Mas, assim, o Denise, eu gostaria, então, que você fizesse suas considerações aqui, finais, e, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua generosidade, né, em dispensar esse tempo aqui conosco, né, e gostaria de convidar aqui a todos, né, que divulguem, né, os que não puderam assistir a live hoje, que assistam, né, e que acessem os materiais da Fiocruz, principalmente aí os professores, né, e os profissionais da saúde, porque é um material muito bom, né, e merece, né, ser incorporado aqui nas nossas práticas educativas, né, e também como cidadãos, né, justamente para a gente ficar imune aí às fake news, né, então eu passo a palavra agora a você, Denise, para suas considerações finais. Então, foi um enorme prazer, estou vendo aqui os comentários, as respostas, muito obrigada, assim, pelo retorno, é sempre muito rico, né, e já que a gente está falando para os professores e para os alunos desse curso, eu acho que como a gente começou a nossa conversa, né, Ângelo, para abraçar a interdisciplinaridade, né, as diferentes formas, diferentes campos do conhecimento, que a gente se surpreende, né, com as possibilidades de análise, de formas, né, de pensar, de encarar os nossos objetos de pesquisa, de lidar com os sujeitos, né, de ir para o campo. Então, a Ângela comentou que ela nunca imaginaria que uma antropóloga estaria trabalhando com saúde, com comunicação, e eu acho que é legal, com história, né, agora estou na história, então é muito, muito, muito legal, importante a gente estar aberto, né, para as diferentes áreas, diferentes formas, né, de pesquisa, de produção de conhecimento, e eu acho que eu gostaria de deixar essa possibilidade, né, incentivar os alunos, que é possível, tem gente que faz, e que é divertido, e a gente pode, às vezes, se surpreender com as diferentes análises, né, que esses campos trazem para nós, pensar a saúde, pensar a doença, a partir das humanidades, né, das ciências sociais. Fica um convite. É um desafio, tá, gente? Não é fácil também, não. Porque, assim, né, não é mil maravilhas, aliás, é só desafio, né? As linguagens, mas eu acho que a gente se surpreende às vezes, né? E abre portas internas e externas, né? Para diálogo, né? Que não são fáceis, mas que são surpreendentes. Bom, então, mais uma vez, agradeço a professora Denise e a todos que participaram aqui do nosso encontro, né, e gostaria de convidá-los, então, para a última sessão aqui do nosso curso de extensão. Dessa vez eu vou olhar aqui o meu script e não falar a data errada, né, vai ser, o nosso último encontro vai ser no dia 30 de junho, né, na terça-feira, aqui neste mesmo horário, e também gostaria de agradecer ao Renan essa noite que nos ajudou aqui. Então, boa noite a todas, a todos e a todes, né, e até terça-feira, dia 30. Foi um prazer. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau.